Eu assisti o filme Telefone Preto 2 e é tão bom quanto o primeiro. Fala galera, eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente vai falar sobre o Telefone Preto 2. Eu vou dar minha opinião com spoiler pra vocês, beleza? Eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo, eu tava muito ansioso pra assistir esse filme, né? E atendeu todas as minhas expectativas. E chegamos a 200 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que compartilhou o vídeo, beleza? Muito obrigado de coração. E não se esqueça de deixar like nesse vídeo aqui e se inscrever também, né? E minhas redes sociais estão aí embaixo na descrição. Sem enrolação, vamos logo pro vídeo. Gente, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que eu fiz o resumo do Telefone Preto 1. Tá aí no canal, é só você ir lá, clicar e assistir. Bom, nesse segundo filme vai dar continuidade a todo aquele lance sobrenatural que vimos no segundo filme, né? Os sonhos da Gwen, o Finney falando com as crianças, né? E eu acho que no primeiro filme, todo esse lance, ele era muito mais pé no chão, era muito mais contido. E nesse segundo filme aqui, eles extrapolaram totalmente, cara. Eles perderam a linha total, né? Não que seja algo negativo, mas a pegada desse segundo filme é muito diferente do primeiro filme. Então, assim, eu senti que eu tava assistindo a Hora do Pesadelo, o filme do Fred Krueger, sabe? Então, assim, por conta disso tudo, né, por conta do, tipo assim, caraca, o sobrenatural tá liberadaço, né, eles perdem essa linha da realidade e do outro lado, digamos assim, o sequestrador se aproveita totalmente, cara, dos poderes que ele tem, né? Então, por conta disso, ele tá muito mais brutal. Eu tava muito ansioso pra saber o que eles iam usar pra trazer os sequestradores de volta, né? E eu acho que foi bem plausível o motivo, né? Que foram as primeiras vítimas que ele fez, que é os três garotos que a Gwen sonha. Tanto que a Gwen, nesse filme aqui, ela é a protagonista, né? Os sonhos dela estão muito mais intensos, ela tá sonâmbula agora, então vai ter vezes que ela vai acordar lá na casa do sequestrador, né? E o Finney tá sempre ali pra trazer ela de volta pra realidade, para proteger ela. Apesar da Gwen ser a protagonista desse filme, a gente não perde tanto assim o protagonismo do Finney, né? A gente vai ver que ele tá mais crescido, ele tá mais revoltado, ele tá traumatizado por conta de tudo que ele passou do primeiro filme, né? E aqui a gente vai ver ele tentando lidar com esses sentimentos, que ele não consegue. Eu acho que eles conseguiram equilibrar isso muito bem. Temos algumas referências ao primeiro filme, como algumas frases, algumas cenas ali que se repetem, então pode, tipo, você pode olhar como algo repetitivo de estar vendo pela segunda vez, mas eu acho que se encaixou muito bem. Inclusive, a gente tem a volta do ator Miguel Moura, né, que fez o Robin no primeiro filme, que aqui ele tá interpretando o irmão mais novo dele. Então eu achei bem legal isso no filme também. E bom, o filme, ele demora muito pra engatar, ele demora muito mais que o primeiro, porque eles estão desenvolvendo todo esse lance das crianças, né, do acampamento, deles irem no acampamento para investigar, do porquê que o sequestrador ele voltou e tá fazendo tudo isso que ele faz no filme, que é por conta de eles nunca terem achado as crianças, né? Porque elas estavam ali no rio congelado, então não tinha como solucionar esse caso, né? E por conta disso, o sequestrador consegue voltar ainda muito mais forte. Só que eu acho que eles poderiam ter feito isso de uma maneira mais rápida, pelo menos eu achei. E a gente descobre, né, que esse acampamento que a mãe deles trabalhou, que eles vão. E bom, nesse acampamento a mãe deles trabalhou lá, né? E é revelado pra gente que o sequestrador se chama Bill e trabalhou na mesma época que ela e foi lá que ele fez as primeiras vítimas dele, né? Então a gente vai ver só um pouquinho do passado da mãe deles nesse filme, que inclusive ela sonha que o sequestrador, ele sequestrou o Billy Showalter, né, aquele garoto do primeiro filme que entregava jornais, que pra mim, até esse ponto, eu gostei, porque no primeiro filme dá a entender que é naquela mesma época, mas fazia muito tempo já, entendeu? Porém, a mãe deles vai lá e o sequestrador tira a vida dela e faz com que parecesse que ela tirou a própria vida, né? Que é falado pra gente desde o primeiro filme que ela tirou a própria vida, mas nesse segundo filme aqui, o sequestrador que tirou a vida dela. E, cara, isso foi uma das coisas que eu menos gostei no filme, né? Eu não vi muita necessidade de ter toda essa conexão. Claro, eu poderia trazer ali a mãe dela, tudo bem, né? Trazer a mãe dela pra explicar algumas coisas, mas eu não curti muito todo esse rodeio pra no final revelar que foi o sequestrador que matou a mãe dele, sabe? E bom, gente, os personagens desse filme aqui, pra mim, sinceramente, tanto faz, tanto fez, né? Temos dois personagens aí religiosos que trabalham lá no acampamento, que uma é a Bárbara, o outro cara nem lembro, e o outro cara, se tiver duas falas é muito, sabe? E essa Bárbara aí parece que tá no filme pra ser xingada pela Gwen, né? Tem a sobrinha do dono, que é a Mustang, que era pra ser ali um interesse amoroso do Finney, mas eles nem desenvolvem isso, eles só dão a entender, né? O que eu mais me importei, assim, de verdade mesmo, né, além dos protagonistas, foi o Ernesto, que pô, pra mim, eu só gostei do personagem mesmo, pra ser bem sincero, porque é o ator que fez o Robin, né? E o Armando, que é o dono ali do acampamento, que ele sente toda uma culpa por nunca ter achado as crianças, então ele tem esse dever que depois que o Finney e a Gwen
chegam e falam que tudo que tá acontecendo, ele sente esperança de conseguir encontrar essas crianças, sabe? Então, assim, eu gostei muito também das motivações dele, né? Mas o resto dos personagens, cara, pra mim, se não tivesse no filme, sinceramente, até o pai do Finn e da Gwen, eu achei mais interessante do que esses personagens novos. Cara, as cenas de tensão desse filme estão muito boas, tá? Todo esse lance de o que acontece com a Gwen nos sonhos, acontece com ela na vida real, e o Finn tá tentando acordar, e o Ernesto tá tentando acordar, sabe? E o sequestrador, a primeira vez que ele pega ali a Gwen no sonho, né, aparece lá os personagens novos e ele não quer nem saber, filho. Ele começa a atacar ela na frente de todo mundo, inclusive tem gente que acha que ela tá possuída, né, que é o casal religioso, né? E ele não tá nem aí, cara. Ele sai jogando ela pra tudo que é lado. No final, as cenas finais ali são muito boas também. As manobras que ele faz ali no gelo. Cara, muito legal mesmo. A ambientação desse filme também tá muito boa. E o final que mais me pegou, um final emocionante demais. O telefone toca, né? A Gwen atende e era a mãe dela falando ali com ela e tudo mais, estava orgulhosa dela. E ela fala que o Robin mandou oi pro Finney. E ela vai lá, fala pro Finney. E, tipo, é uma cena muito emocionante, de fato. E, bom, essa é a minha opinião sobre o filme, tá? Eu gostei bastante. Ele tem uma pegada diferente do primeiro filme, como eu falei, mas eu achei tão bom quanto o primeiro, né? E dito isso, a minha nota pra esse filme aqui é um 9, tá? Tem alguns pontos negativos, mas não a ponto de estragar o filme. Beleza? Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem aí embaixo qual foi as suas expectativas para esse filme, né? O que que vocês acharam desse filme, se atenderam todas as suas expectativas ou se decepcionou, beleza? Comentem aí embaixo. Valeu, falou e tchau!